Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um blog. Hoje quero-vos falar, obviamente, daquele que é o assunto da semana, o encerramento dos estúdios da Microsoft. Não é só simplesmente o encerramento dos estúdios, mas tudo aquilo que está a girar à volta, sobretudo a hipocrisia que está a começar a acontecer, ou melhor, tem acontecido na indústria desde o início do ano, pelo menos, desde os despedimentos massivos das grandes empresas, não é só a Microsoft, Electronic Arts, Sony, Riot Games, Take-Two, enfim, ninguém é inocente nesta indústria neste momento, mas aquilo que se diz ou aquilo que não se diz, aquilo que nos vendem a nós como jogadores e aquilo que depois se faz, tem acontecido coisas muito estranhas. E esta semana a Microsoft é um verdadeiro shit show daquilo que é a comunicação ou a falta de comunicação, como quiserem perceber, daquilo que está a acontecer neste momento nos estúdios da Microsoft, a tirar qualquer credibilidade que a empresa tem se esforçado para conquistar nos últimos anos, com o lançamento da Xbox Series X, o serviço Game Pass, os estúdios que tem adquirido, a Blizzard, a Activision Blizzard, que adquiriu recentemente. E parece que desde essa altura, desde que se finalizou o negócio esperado, que era, digamos assim, um excelente dia para os jogadores, como dizia o Phil Spencer no dia em que fechou finalmente o negócio, tem-se tornado realmente um pesadelo para a própria empresa, para os próprios trabalhadores, para os próprios estúdios. E nós, como jogadores, do que é que temos visto serem lançados nos últimos, não vou dizer meses, mas até anos, em termos de lançamentos de AAAs, com quantidade de estúdios fabulosos que a Microsoft tem adquirido? Muito poucos, a meu ver. Vamos ter este mês o Hellblade 2 da Ninja Theory, que é um estúdio que já perdeu a sua liderança. O Damian Antoniades já saiu há um tempo, e isso faz-me lembrar um bocadinho o que aconteceu com a Tango Softworks, que basicamente o Shinji Mikami saiu também um ano passado, abandonando o leme, obviamente, e o estúdio acabou por fechar. Mas era exatamente isso que eu queria falar, começando obviamente com um contexto para quem está de fora, para quem vive numa gruta e não tem basicamente visto as notícias em relação a isso. Portanto, a Microsoft fechou 4 estúdios, 2 deles obviamente de maior perfil, outros 2 não são muito conhecidos, mas a saber obviamente a Tango Gameworks, eu disse Softworks, enganei-me por causa da Bethesda, a Tango Gameworks, responsável obviamente por jogos como o Evil Within, obviamente o Wi-Fi Rush. E o Wi-Fi Rush é neste momento o símbolo da hipocrisia que se está a passar na Microsoft, que também espalha um bocadinho o que é que está acontecendo na indústria. O Wi-Fi Rush foi um jogo, eu não vou dizer como muita gente, underrated, porque o jogo realmente foi lançado num ambiente de surpresa, anunciado e lançado, um jogo com muita qualidade, um jogo de ação em plataformas muito animado, recebeu prémios, vendeu muito bem. O que é que aconteceu ao estúdio? Fechou. E é aqui que começa a hipocrisia. Portanto, a Microsoft, no dia seguinte, basicamente, de ter fechado o estúdio, veio dizer que a Microsoft precisava de jogos como Wi-Fi Rush. Disse isto depois de ter fechado o estúdio. Portanto, precisam de jogos com um scope mais pequeno, mas com grande qualidade, com um budget que não é de um AAA e que venda bem e que ganhe prémios, ganhe prestígio. Wi-Fi Rush é exatamente tudo isto. Qual foi o resultado? O encerramento do estúdio. E portanto, logo aqui começa a hipocrisia neste assunto todo, e é isto que tem revoltado os jogadores. O jogo acabou de sair nas outras plataformas, portanto o jogo vendeu bem, está a vender na PlayStation 5 muito bem. O próprio presidente da Microsoft disse recentemente que os jogos que foram colocados na PlayStation 5 e na Nintendo Switch eram um sucessos de vendas, ainda por cima jogos de catálogo. Portanto, as coisas pareciam bem caminhadas, sobretudo para a Wi-Fi Rush. Os estúdios preparavam-se para fazer o pitch da sequela, portanto havia planos para fazer um Wi-Fi Rush 2, obviamente que os jogadores iam todos aguardar com antecipação. I'd say 2 of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that, but games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios regardless of size. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. Portanto, continuando aqui a falar dos estúdios, temos então Arkane Austin, que foi responsável do Redfall, que foi um flop autêntico. Foi um dos primeiros sinais, se calhar, desta vaga desde o ano passado,
que algo não estava bem dentro dos estúdios, não só a falta de qualidade do jogo, mas a forma como o jogo saiu incompleto, cheio de bugs e aparentemente completamente abandonado, digamos assim. Poucos planos para atualizações. Pronto, o jogo vai fechar portas. Acho que a nova expansão é a última. Vai fechar portas em relação a novas atualizações. O jogo vai manter os serviços ativos e basicamente estava-se a ver à distância que esse estúdio poderia fechar, apesar de haver planos também para o estúdio fechar, portanto, o estúdio conseguir fazer recompor-se e conseguir fazer os jogos que costuma fazer. Portanto, Arkane é um estúdio multi-país, portanto, há o estúdio principal em Lyon e este spin-off, digamos assim, este Dalston, não esteve bem no último jogo e, portanto, foi prometido na altura que o estúdio não ia fechar portas, que não havia, digamos assim, haver situações, não ia haver causas paralelas, digamos assim, à responsabilidade desse jogo. Isso, obviamente, que neste momento, na hora de contar as espingardas, aconteceu. E, portanto, continuando, os outros dois estúdios foi a Alpha Dog Games, portanto, era um estúdio da Bethesda que foi criado para fazer jogos para mobile. Eles fizeram um Mighty Dune, jogo esse que vai ser encerrado já dia 7 de agosto, portanto eles vão fechar a loja das microtransações. É um jogo que eu joguei e por acaso era bastante divertido, mas era um estúdio então dedicado ao mobile. Por fim, o quarto estúdio foi o Rondales e foi um estúdio recente, também criado em 2019 para a Bethesda e foi uma reformulação da Human Head Studios e, portanto, a equipa deste estúdio vai se juntar à ZeniMax Online Studios. Portanto, estes anúncios nem sequer, portanto, foram comunicados, digamos assim, oficialmente. Os próprios estúdios emitiram a sua nota, mas foi basicamente um e-mail interno que supostamente o líder da Xbox Game Studios, o Matt Booty, enviou aos seus empregados internamente, aos seus estúdios, e que o IGN teve acesso e, portanto, partilhou. Porque nem sequer, e agora gostava de vos mostrar um bocadinho a hipocrisia, e é isto que eu às vezes penso, o que é que se está a passar. Olhamos aqui para a página do Phil Spencer e nós que vemos o Phil Spencer sempre muito ativo, sempre a comunicar as novidades, a estratégia dele, e obviamente que eu me incluo nesse clube, que pensei que a Microsoft pudesse mudar, porque esta faceta da Microsoft estamos a ver atualmente de comprar e fechar estúdios, não saber a estratégia, isto é déjà vu. Isto, se olharmos para trás, para o passado, vemos estúdios como a Lionhead Studios, Ensemble Studios. Nós falámos um bocadinho nisso no podcast, mas fica aqui este registro. Muitos estúdios que a Microsoft comprou na altura e foram encerrados, e portanto parece-me que está a acontecer atualmente. E o que é irritante é, olhamos aqui para a página do Twitter, ok, que há muitos meios de comunicação, mas Phil Spencer, tenho andado à caça, não tenho visto nada discurso direto do Phil Spencer. Olhamos aqui só retweets de coisas, novidades e coisas espetaculares sobre esta situação, nada. Vamos à página do Matt Booty, que é obviamente o líder da Xbox Game Studios. Zero. Nada. Espetacular o tempo que passei com este grande grupo de líderes dos nossos afiliados e parceiros da Xbox e da Microsoft. A partir daqui, mais publicidade, mais retweets de coisas boas, muito positivas, obviamente. Bola de uma palavra pública, digamos assim, sobre o encerramento destes estúdios. Continuemos. Sarah Bond, presidente da Xbox, igual. Sempre que esta é a senhora dá a cara nos eventos, anúncios de novos jogos, obviamente que é aquilo que nos interessa, novos jogos, mas situação de encerramento de estúdios, bola. Nem sequer uma mensagem simples de pena, o que é que seja. Não sei qual é a estratégia de comunicação, mas a comunicação é péssima, porque quando é para anunciar coisas boas, grandes planos, eles aparecem todos e dão a cara, recolhem os louros que têm que recolher. Nestas situações negativas, zero. E portanto, há aqui mais uma coisa engraçada, que foi alguém que no Fallout 76 largou um nuke. Portanto, não há review bombs para avaliar este encerramento de estúdios. Portanto, o Fallout 66 serve para ilustrar o shit show. Mas temos aqui um post também do Town Aaron, então, que diz que
que a Microsoft precisa de pequenos jogos à escala do Hi-Fi Rush. E portanto, malta, isto para vos dizer que é uma hipocrisia enorme o que se está a passar neste momento. Isto é uma mensagem clara de que, ok, o Redfall falhou, a Arkane Studios fechou. Até aí compreendíamos. O jogo foi um desastre. Um estúdio que se calhar estava a consumir recursos, direcionar os trabalhadores. Obviamente que é péssimo encerrar e despedir, mas pelo menos direcionar os trabalhadores e se calhar as coisas eram ligeiradas. Isto na altura do Redfall, não era agora, passado sei lá um ano do lançamento do jogo, é que se toma esta decisão. Mas a mensagem que a Microsoft passa com o encerramento da Tango é que não importa o sucesso do jogo. E isto tenho lido que está a causar extremamente confusão entre os estúdios, a moral muito em baixa, porque nota-se que este é um exemplo de que nenhum estúdio está a salvo. E malta, este mês vai sair o Hellblade 2. A Ninja Theory, acreditem que eu não gostaria de estar na pele neste momento de... Eles sabem que têm um excelente jogo nas mãos, pelo menos aquilo que se tem visto nas previews, nos trailers, aquilo que foi a qualidade do primeiro jogo. Espera-se que este segundo jogo seja brutal. Estou ansioso por jogá-lo, sinceramente. Mas se o jogo for um flop por alguma razão, se o jogo tiver algum problema, se o jogo não corresponder àquilo que estávamos à espera, Ninja Theory, que é um estúdio com bastante experiência, que já nos trouxe reboots de Devil May Cry, sei lá, Evelyn Sword, muitos jogos que eu gosto bastante, vão fechar portas. Tenho a certeza que pode ser o próximo. Aliás, há quem fale que há mais estúdios a caminho da cepa em breve. E isto porque houve aqui compras desmedidas. Há estúdios, eu tenho a certeza que há estúdios da Microsoft que ainda não entregaram um jogo desde que foram adquiridos. E estamos a falar de estúdios que já foram adquiridos, se calhar, há 3, 4 anos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Compulsive, que foi adquirida, que não entregou nada. Sei lá, não tenho aqui anotado, estou a fazer um exercício de cabeça. Portanto, eu acredito que se é para limpar, a Microsoft ainda tem coisas para limpar. E pelos vistos, não importa se o jogo tem sucesso ou não, que está aqui a prova que, ainda por cima, que a hipocrisia dizer que precisamos mais jogos como o Hi-Fi Rush. Então o que é que fazemos? Nós fechamos. O estúdio estava prestes a fazer o pitch da sequela, mas também, lá está, fecha-se o estúdio, mantém-se o IP. Qualquer estúdio que a Microsoft queira pega no Hi-Fi Rush. Portanto, é a hipocrisia desta indústria, infelizmente. E bom, isto para vos dizer então que eu não queria estender muito este vídeo, porque sinto-me um bocadinho irritado, porque eu faço parte das pessoas que defendem o Game Pass como uma das soluções para o futuro. E houve aqui notícias que davam conta nesta reformulação de estratégia da Microsoft, pela falta de receitas do Game Pass, que se estava a pensar em aumentar o preço do serviço. Se for esse o caminho, continuo a dizer, se os jogadores acharem que o preço a pagar compensa, paguem, respondem com a carteira. Se acharem que é caro e é too much, basta desligarem o serviço. Portanto, eu por aí não me rala nada que o serviço, se aumenta de preço ou não, depois terão a resposta, obviamente, dos próprios jogadores, dos consumidores. E portanto, aquilo que eu tenho lido e aquilo que eu li foi, eu sempre pensei que a Microsoft com o Game Pass tem uma estratégia clara, que é arranjar subscrições, o modelo da Netflix e as outras plataformas. Aquilo que eu tenho visto, e li uma carta que foi escrita por um ex-funcionário que explica que o Game Pass é problemático para a indústria. Ok, há muita gente que defende que se não comprarmos os jogos, os estúdios têm dificuldade em vingar no Game Pass. O que eu não estava à espera é que a Microsoft pensasse que o Game Pass fosse uma montra de metemos os jogos disponíveis no Game Pass e as pessoas logo a seguir vão comprar. Eles esquecem-se que eles estão a meter jogos completos, eles não estão a meter demos. Se fosse demos exclusivas, demos que só podem encontrar ali naquele serviço, e sei lá, uma demo Gold, uma demo Plus especial, um bom conteúdo, mas depois as pessoas que quisessem continuar a jogá-lo tinham que comprar o jogo. Compreendia. Agora, estamos a falar de uma plataforma, de um serviço que nos dá os jogos completos. Por que razão é que eu, pagando o serviço mensal, se optei por este consumo, porque é que a razão é que depois de jogar o jogo no Game Pass gratuitamente, pagando obviamente o serviço, por que razão é que eu ia comprar o jogo a seguir? Eu sei que há muita gente que faz isso, que utiliza o serviço apenas para experimentar os jogos, portanto é legítimo, e depois logo a seguir vão comprar os jogos, mas não os jogam no Game Pass. Mas há muita gente que não tem dinheiro para comprar jogos e que o Game Pass acaba por ser um modelo alternativo que eu defendo, e é essa a visão que eu esperaria que o serviço. Agora, de forma hipócrita, dizer-se que
jogos que entram no Game Pass acabam por não ter reflexo nas vendas? Eu pergunto, tipo, no shit, son. Quer dizer, é lógico, o jogo está de borla. É como dizerem assim: temos aqui o jogo à venda para PC ou para qualquer outra plataforma, mas está aqui, podem sacar um torrent, podem sacar a versão pirata facilmente com um clique, instalar no computador ou na consola e jogar. E vocês pensam, vou dar 70 euros por um jogo digital, porque já nem vamos falar na questão do mercado físico, não é? Isso é assunto que já trouxemos para aqui, não vale a pena agora. Mas entre comprar um jogo digital, aquilo que me oferece, com as limitações que me oferecem, e clicar num sítio onde o jogo está de borda, portanto pirataria neste caso, o que é que eu vou optar? Eu acho que qualquer pessoa consegue perceber se é tão fácil. Está ali ao lado, na mesma página tenho link para o jogo, link da versão pirata, a gente vamos poupar 70 euros ou o que é que seja para sacar a versão pirata. Obviamente isto é uma comparação estúpida para dizer que o Game Pass é facilitismo. Serviços como o Game Pass facilitam imenso o acesso aos jogos sem ter que recorrer de formas ilegais. E portanto, quando se espera a partir daí obter resultados, eu sei que há muitos jogos que no Game Pass que saem que depois são top de vendas no Steam. Acontece bastante isso. Mas aqui a questão é esperar-se que o jogo fature dos dois lados, que é angarie subscrições no Game Pass e venda igualmente muito bem. E isso nunca vai acontecer, a meu ver, que as pessoas não compram. Portanto, há uma porcentagem que compram, mas não. Tendo o serviço no Game Pass, eu como consumidor, se me fizessem essa escolha, eu não queria comprar o jogo. Eu sou uma pessoa que também me meto, obviamente, eu sou uma pessoa que recebe os jogos para trabalhar e sou afortunado por causa disso, mas eu também sou consumidor e também compro jogos, e quando nem é a altura de comprar jogos, eu também reflito e vejo os preços, comparo onde é que eu posso, compro já, não compro. Portanto, eu sou igual a outra pessoa qualquer. Se eu não tivesse este benefício de receber os jogos das editoras, eu teria que fazer o mesmo exercício, eu iria para o mais barato. Se eu soubesse que um Hellblade 2 que eu quero jogar muito sai no Game Pass, eu nunca o iria comprar. Percebem onde eu quero chegar? E portanto, esperar-se que o Game Pass é problemático para a indústria? Ok, mas então a Microsoft tem que se resolver de uma vez por todas qual é a estratégia que querem inserir. Quer acabar com o serviço? Acabe com o serviço, é legítimo dizer, ok, pretendíamos oferecer isto à indústria e não resultou. É legítimo. Nós temos estúdios, vamos apostar e agora se quiserem os jogos comprem. É legítimo. Aí, mais uma vez, os jogadores compram quem querem. Eu acho que o verdadeiro teste, o teste vai ser em 2024, nesta indústria completamente estranha. Este ano vai ser o Call of Duty. Eu sei que o Call of Duty vai se vender que nem pãezinhos quentes em qualquer plataforma, ainda para mais a obrigação da Microsoft em colocar o jogo em todas as plataformas, inclusivamente a Switch, também vamos ter versão. Vai ser um jogo que vai vender sempre. O pessoal que compra o jogo para a PlayStation e para a PC é de comprar sempre. Agora, quer saber o que é que vai acontecer ao Game Pass? Se vai puxar pelo Game Pass, se vai ter excelentes resultados do Game Pass e ainda assim vender também bastante. Vai ser um teste muito forte. Eu acredito que o Call of Duty tem muita força para sobreviver a qualquer mudança, né? Desde que a Microsoft comprou a Activision. Mas vai ser muito interessante analisar os números do impacto do Call of Duty no Game Pass e nas vendas em geral. Se vai continuar a bater recordes anualmente, sobretudo depois do desastre que foi do ano passado. E portanto estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer. Eu queria dizer mais qualquer coisa. Obviamente que este assunto tem muito pano para mangas e eu acredito que a gente ainda vai voltar a este assunto nas próximas semanas, porque isto é muito estranho. Eu estou a viver, a presenciar umas mudanças, mesmo a nível de consumo. Eu estou a ver, eu já falo há muito tempo, e isto se calhar era um assunto à parte, mas queria deixar já aqui um teasing, que é voltar outra vez aos Early Access. Nós estamos a dar uma resposta à indústria. Se agora o Hades 2 explodiu e toda a gente está a adorar, toda a gente está a investir horas e horas e horas num jogo que está em produção. Portanto, o jogo Early Access não está completo. O No Rest for the Wicked, a mesma coisa. Está a sair cada vez mais jogos que até têm nome e que queríamos jogar muito em Early Access. Isso está a dar uma mensagem clara aos jogadores, que é: podem continuar a lançar jogos incompletos, cheios de bugs, falta de otimização, que a gente está cá para comprar. Jogos faturam milhões logo ao início. Eu não acredito que haja aqui o intuito de ajudar o estúdio, que é eu pago agora e jogo depois. É capaz de haver pessoas, eu próprio faria isso, mas eu vejo as pessoas a devorarem os jogos da forma como estão. Depois têm desilusões ou não. Estamos a falar de, obviamente, a Supergiant Games do Hades é um estúdio muito importante neste momento, é um estúdio confiável. Os jogos que têm lançado em Early Access cumprem. Obviamente, eu vou comprar o Hades 2 quando sair o jogo de versão completa e, portanto, não estou a pôr em causa a honestidade dos estúdios. Estou a pôr em causa é que, se estes senhores fazem,
todos nós podemos fazer, e de repente vamos ter uma indústria, e agora sobretudo que os AAA são cada vez mais difíceis de fazer, são cada vez mais caros, temos os resultados financeiros das grandes empresas a caírem. O que está a acontecer com os despedimentos e encerramento dos estúdios é uma reestruturação, porque, reparem, o objetivo destas grandes empresas é obter mais lucros do que obtiveram no ano passado. Portanto, nunca podem ficar atrás. Eles têm que arranjar sempre maneira de obterem mais lucros. É assim que funciona, infelizmente, esta indústria capitalista, digamos assim. E se isso significar que têm que cortar nos jogos AAA, eles vão começar a cortar também nos jogos AAA. E, portanto, isto é esquisito. Se eles perceberem que os jogos de Early Access é a cena, vocês não se admirem de ver uma Ubisoft, que já vimos que o próximo Prince of Persia, apesar de ser um jogo indie, um jogo, digamos assim, licenciado à parte, mas estamos a ver grandes estúdios cada vez maiores a usarem ou não quererem arriscar a avançar com o capital e a pedirem a vocês, sim, porque eu não compro jogos em Early Access, desculpem-me, mas a pedirem a vocês que investem nos jogos Early Access, que é o caminho a seguir. E portanto, qualquer dia não distinguimos se um jogo sem Early Access, sem versão final ou não. Vai haver formas de contornar isso de forma shady, e vamos ver como é que a indústria se vai adaptar a este. Eu, para mim, detesto sinceramente aquilo que é o Early Access, mas pronto, isto é um blog para outra altura. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Reação dos líderes da Xbox. Eu sei que não é um intuito. Eu gosto muito da Microsoft, eu gosto bastante da Xbox, gosto da forma, gosto dos seus jogos. Não estou a gostar desta forma de ver as coisas, constantemente a mudar de estratégia, e doar quem doer. São demasiado grandes para se importarem com isto. Amanhã estamos a jogar Hellblade 2, estamos a esquecer este assunto. Toda a gente vai falar do jogo, vai se deliciar, provavelmente vai ser um grande jogo, mas eu espero que seja mesmo um sucesso, porque pode ditar o fim de mais um estúdio. E portanto é isto, malta, é isto que eu vos queria dizer. Eu prometo que vou tentar equilibrar mais os meus blogs com coisas positivas e coisas negativas. Infelizmente ficamos aqui a ferver por dentro quando encontramos estas coisas negativas e temos de deitar cá para fora aquilo que sentimos. Mas eu prometo que os blogs têm que começar a ser coisas positivas, bons anúncios, boas práticas, que eu acho que faz falta também falarmos aqui um bocadinho. Não é só aproveitarmos, digamos assim, do mal, que toda a gente gosta de ver headlines negativos e depois se calhar fizemos coisas positivas e ninguém clica para ver, infelizmente. Mas pronto, eu prometo ser mais positivo no futuro. Vamos ver se também a indústria se torna mais positiva. Digam nos comentários o que é que vocês têm achado deste assunto. Por favor, não vale a pena virem com estandartes de que a Microsoft é má, porque neste momento eu não estou a ver uma única editora que seja inocente este ano nas práticas que tem feito. Encerramento de estúdios, despedimento de pessoas, não há uma empresa gigante que eu diga assim, sim senhora, este é o exemplo a seguir na indústria. Posso estar a exagerar, mas digam-me nos comentários então se eu estou a exagerar e qual é os casos que são positivos neste momento. Obrigado por assistirem e vemos no próximo. Já agora, a Moon Studios veio responder isto tudo a dizer assim: é por causa disto que nós não nos vendemos. Portanto, eles continuam indie, fizeram o pedido de ajuda do Early Access no Rest for the Wicked, e fizeram muito bem, sim senhora. E portanto, não se vendam, como costuma dizer, mantenham sempre indie, não olhem ao lado capitalista da coisa. Há coisas mais importantes, que é a arte, que é a satisfação de lançar jogos. Desculpem estar a divagar e a filosofar neste final de vlog, mas é mixed feelings que eu tenho nesta indústria que eu tanto adoro, e vou acabar de gravar e vou já jogar um jogo porque estou ansioso para jogar. Obrigado por assistirem mais uma vez. Digam nos comentários o que vocês acham deste assunto e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.